solos. Então, inicialmente, como se formaram os solos? Os solos, eles são muito antigos e eles se formaram com a própria formação da Terra, a partir do Big Bang. Então, quando teve a explosão do Big Bang, todas as partículas que formaram o universo formaram o planeta Terra. Então, inicialmente, a Terra era uma bola de mineral, gases, vapor d'água, tudo isso sobre alta temperatura. Então, ela era uma bola incandescente de minerais. Essa bola, essa esfera, ela foi se resfriando de fora para dentro e a camada mais externa, a crosta terrestre, é de onde vão se originar os solos. Então, os solos eles começaram a ser trabalhados com o resfriamento da crosta terrestre. Então, o solo, ele é a camada superficial da crosta terrestre e ele vai se formar a partir da decomposição da rocha-mãe, porque, como inicialmente uma esfera rochosa, essa rocha, a partir da ação do vento e da água e, posteriormente, dos micro-organismos, das primeiras formas de vida, foram decompondo essa rocha e dando origem aos solos. O solo é importantíssimo porque é nele que nós conseguimos desenvolver todas as atividades, sejam elas construção, seja ela agricultura. E ela vai abrigar todas as espécies, tanto vegetais quanto animais. O solo ele é um recurso renovável. Um recurso renovável é um recurso que teoricamente não tem fim, mas talvez a maneira como a gente utiliza o recurso pode agravar futuramente a disponibilidade desse recurso. O mesmo acontece com a água, por conta da poluição, e com o solo, por conta do uso inadequado, principalmente nas grandes cidades, onde há a remoção da camada superficial para fazer as obras. Na agricultura, a utilização excessiva de agrotóxicos pode contaminar, ou mesmo a retirada da cobertura vegetal natural que expõe esse solo e causa a perda dele. O processo de formação de solo é um processo muito lento. O processo que demora, o tempo que demora para uma rocha apodrecer é milhares de anos. Então, quanto mais profundo um perfil de solo, mais antigo esse solo é. Os solos eles têm colorações diferentes. E essa coloração a gente pode perceber quando a gente está passeando pela rodovia e pode olhar pelos barrancos e perceber que tem cores diferentes nesses barrancos, nesses perfis expostos. Essa coloração ela vai ser dependente do tipo de mineral que originou esse solo. Se o solo, por exemplo, for um solo mais claro, provavelmente ele vai ter origem de um mineral basáltico. Se ele for um solo mais avermelhado, provavelmente ele vai ser um solo rico em ferro. Então, a coloração do solo ela vai depender da quantidade de mineral acumulado nele, da rocha-mãe, do mineral predominante na rocha-mãe. Vocês podem ver no slide 3 a evolução da decomposição da rocha. Então, inicialmente eu tenho uma rocha, um bloco de rocha, e esse bloco ele é exposto aos agentes intempéricos, que são a chuva, o vento e os micro-organismos. Essa rocha, com o passar do tempo, ela vai se quebrando em partículas menores e menores e menores, e essas partículas vão evoluindo. Então, inicialmente eu tenho um solo jovem, que é um solo pouco profundo, e quanto mais quanto mais a rocha ela vai ficando abaixo da superfície, quanto mais profunda a rocha tá, mais antigo é esse solo e mais tempo levou para que esse solo se formasse. O solo ele vai ser composto de matéria orgânica, de sais minerais, de rocha pouco decomposta, da própria rocha e, além disso, de água e ar. O solo ele tem porosidade, então entre as partículas do solo
podem acumular água ou ar. O solo, ele, ao se decompor e formar um perfil, ele se decompõe e forma camadas. Essas camadas, elas recebem o nome de horizontes. Então, a decomposição da rocha vai me dar um perfil com horizontes. A soma de todos os horizontes é um perfil de solo. Os horizontes, eles podem ser 5, mas eles não são obrigatórios. Então, pode ser que um solo tenha todos os 5, pode ser que um solo tenha apenas 2. O solo, ele não precisa ter obrigatoriamente todos os horizontes, mas ele sempre vai ter o horizonte A e a rocha-mãe, que é o horizonte C. Então, o primeiro horizonte, que também não é obrigatório, é o horizonte O. Ele é um horizonte composto por matéria orgânica, então ele é um horizonte bem escuro, de cor bem marrom, e ele é formado pelo acúmulo da matéria orgânica que vem das plantas. Então, as plantas, os micro-organismos, ou mesmo as formas de vida que morrem ali e ficam se decompondo sobre o solo, é essa matéria orgânica que vai ser incorporada no solo posteriormente pelas próprias formas de vida, tanto os micro-organismos como os macro-organismos, as formigas, as minhocas, elas que fazem a incorporação desse material